Fala galera, beleza? Bora começar então a aula 11. A gente vai falar um pouquinho sobre a isomeria, né? A isomeria plana ou estrutural ou constitucional. Lembrando, galera, que a isomeria, iso igual, meros estrutura, tá? Ou seja, alguma parte da estrutura é igual. No caso, como são isômeros, né? A fórmula molecular é igual. E o que vai diferenciar seria a organização dele no espaço, tá? Se ele é para a esquerda, se ele é para a direita, se ele tem ramificação, se ele não tem ramificação, se ele é de cadeia fechada, se é cadeia aberta. Então, se tem função 1, função 2, beleza? Então, vai diferenciar dessa forma, tá? Vamos lá. Isomeria, então, eu tenho dois tipos, a plana e a espacial, tá? Ou constitucional ou estereoisomeria. Na isomeria plana, que é onde a gente vai ver agora, tá? Na plana a gente pode dividir em função, cadeia, posição, de compensação e a tautomeria, tá? Para eu explicar bem sobre cada uma dessas estruturas, né, cada uma desses tipos de isomeria, a gente tem que ter em mente de que isomeria acontece quando eu tenho a mesma fórmula molecular. O que seria a mesma fórmula molecular? Tá? Vou pegar aqui como exemplo isso daqui. Ó. Vamos lá. Vou pegar como exemplo essa estrutura aqui. Tá? 1, 2, 3, 4. Tá? Eu tenho, então, 4 carbonos, correto? Se eu tenho 4 carbonos, então vou botar aqui, ó, C4. Tá? Quantos hidrogênios eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Beleza? H10. Beleza? Então, essa daqui é a fórmula molecular desse indivíduo que está aqui. Existe algum isômero desse daqui? Aí, para isso, eu teria que fazer alguns métodos para ver se eu identifico se existe isômeros desse indivíduo, tá? Que tenha essa mesma quantidade de carbono, essa mesma quantidade de hidrogênio, tá? Vamos tentar fazer o seguinte, ó, 1, 2, 3, 1, 2, 3, deixa eu apagar isso aqui, tá? E vou botar uma ramificação aqui. Vamos verificar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Espera aí, deu 9, tá? Aqui eu tenho mais um, ó. 10, eu tenho mais um hidrogênio que está aqui. E, rapaz, ó, 1, 2, 3, 4, 4 carbonos e 10 hidrogênios. Opa, achei um isômero. Tem a mesma fórmula molecular, mas o que vai diferenciar seria a estrutura, né? Mas você vê que tem a presença de hidrogênios ali, tá? Isso aqui eu posso considerar isomeria, tá? Que tipo de isomeria? Plana, tá? Aí dentro da plana a gente vai saber. No caso aqui é uma isomeria plana de cadeia, tá? Show? A gente vai entender ela aqui como funciona, tá? Então vamos embora lá para o livro. Temos a isomeria de função. O que seria uma isomeria de função? Ela vai ter a mesma fórmula molecular, mas o que vai diferenciar seria a função. Ou seja, eu saio de uma função álcool para ser uma função de éter. Também pode acontecer. Ou pode acontecer eu sair de uma cetona e ir para, ou quer dizer, de sair de um aldeído para uma cetona. Também possa acontecer, tá bom? Para isso a gente vai botar exemplos ali, aí vocês vão entender, tá? Nesses exemplos, cadê? Vamos lá para o nosso quadro bonito, tá? Nesse quadro eu tenho aqui um exemplo que é o propanol, tá? Propanol, ele é um álcool. Então vamos lá. Propanol. Opa, pronto. Deixa eu ver aqui. Tá, é um carbono 1. Então, ó, propanol significa que ele tem uma, duas, opa, 3 OH, beleza?
Então aqui eu tenho o propanol. Esse propanol, ele tem... Qual é a fórmula molecular dele? 1, 2, 3. 3 carbonos. Beleza? Quantos hidrogênios? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Temos 8. E quantos oxigênios? Um só. Tá bom? Então essa é a ideia. Depois que a gente faz essa ideia, né, da fórmula molecular, a gente tem álcool, beleza? Aqui então a gente tem álcool, e eu posso ter um isômero dele, que pode ser no caso que ele colocou aqui, ele colocou como um éter, tá? Então eu posso pegar isso daqui e fazer isso aqui, ó, CH3O, CH2, CH3. Opa. Vamos conferir para ver se isso daqui está correto? Olha só. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Espera, 8 hidrogênios, 3 carbonos e um oxigênio. Aqui já se transformou em um éter, tá? Uma outra função. Posso considerar como isomeria? Sim, isomeria de função, tá? Porque modificou a função, eu saí de álcool para um éter. Ou poderia transformar de um éter para um álcool, correto? Então eu posso considerar aí como isomeria de função. Aí, galera, temos aí a de função. Então eu modifico a função, mas a fórmula molecular é a mesma. Agora, quando eu falo da de cadeia, né? Vamos lá, cadeia. Tá? A de cadeia, galera, é o seguinte. Cadeia é quando eu tenho igual a fórmula molecular, beleza? É a mesma fórmula molecular, mas o que vai diferenciar seria a cadeia carbônica, beleza? Seria a cadeia carbônica. Para isso, galera, como que a gente coloca isso em pauta? Seguinte, vamos botar aqui um exemplo do C4H10, beleza? C4H10. Eu posso ter essa estrutura aqui. 1, 2, 3, 4. Beleza, tá? Então temos aqui, ó, ligações simples, aí vou botar a quantidade de hidrogênios, tá? Cadê? E aqui a quantidade de hidrogênios, tá? Certinho, beleza. Agora repara, eu posso ter uma outra cadeia, tá? Com essa mesma estrutura. Eu posso ter assim, C, C, C. Aí eu posso botar uma ramificação aqui, correto? 3, aqui temos um hidrogênio, aqui temos 3 e aqui temos 3. Beleza? Bateu a mesma quantidade que está aqui nessa fórmula molecular? Sim. Então eu posso passar de uma estrutura, cadê? Linear, linear, para uma estrutura ramificada. Ou posso sair de uma cadeia fechada para uma cadeia aberta também, tá? Então eu vou modificar a estrutura, tá? A cadeia carbônica. O que vai alterar vai ser a cadeia carbônica, tá? Agora temos aí... vou botar aqui um exemplo de cadeia fechada, tá bom? Então temos aqui C5H10, tá? Vamos botar aqui esse exemplo, C5H10, tá? Eu posso ter essa estrutura aqui, 2C, aí dupla. Eu estou botando assim, que vem na minha mente, tá bom, galera? Esses exemplos aqui. CH3. Então, ó, 5 carbonos, 1, 2, 3, 4, 5. 10 hidrogênios, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bateu com a quantidade de hidrogênio. Beleza. Também posso transformar essa mesma fórmula molecular em uma fórmula, em uma estrutura de cadeia fechada. Como? Olha só, 1, 2, 3, 4, 5.
5 carbonos. Quantidade de oxigênio, de hidrogênios, 1. Ó, repara que vai dar a quantidade de 10 hidrogênios. 2, 4, 6, 8, 10. Beleza? Também posso ser assim. Então, ó, de cadeia aberta, beleza? Ela partiu para uma fechada. Beleza? Vamos continuar. Temos então a outra função, né? A outra isomeria, quer dizer. Né? Temos a isomeria de posição. Tá? A isomeria de posição ela é bem bacana, porque a de posição quer dizer que ela tem a mesma fórmula, né? Molecular, ela tem a mesma função orgânica, ó, mesma fórmula molecular, a mesma função orgânica, beleza? Só que o que vai diferenciar seria simplesmente a posição, né, do grupo funcional, ou seja, a posição lá da hidroxila, a posição do nitrogênio, a posição do oxigênio, beleza? Ou simplesmente a posição da insaturação, beleza? Somente esses dois, tá bom, galera? Quando eu modifico a posição de uma, como que é o nome? De uma ramificação, eu não posso dizer que está sofrendo posição, e sim de cadeia, tá bom? Exemplos, tá? Vou botar aqui exemplos. Temos o C3, H7, Cl, tá? Temos este exemplo, tá? Neste exemplo, então, eu tenho 3 carbonos, 1, 2, 3, beleza? Temos 7 hidrogênios, tá? Vamos dividir, vamos botar para cá, C2H2, no caso, né? E temos um cloro, né? Poderia colocar o cloro aqui, tá? Show? Então temos 3 aqui. Poderia colocar o cloro aqui? Deixa eu apagar isso aqui. Podemos, tá? Sem problema algum, a gente pode colocar o cloro aqui. Mas também, eu poderia colocar o cloro em uma outra posição. Na hora que eu modifico essa posição desse cloro, é onde surge a isomeria de posição. Eu posso ter tanto essa estrutura dessa forma, como posso ter essa estrutura aqui, ó, CH3, CH2, CH2 e o cloro está bem aqui. Ou simplesmente eu posso fazer de uma outra forma. Eu posso colocar CH2, o cloro eu vou botar aqui, CH2, CH3. Dá no mesmo? Dá, porque olha só, 3, tá? 3, 4, 5, 6, 7, beleza? Então eu tenho 7 hidrogênios e um cloro. Então, são métodos para identificar a posição, tá bom? E quanto à insaturação também, poderia ter colocado. Então eu posso andar com a insaturação. Então isso eu posso dizer que é uma isomeria de posição, tá? Vamos lá, isomeria de compensação, tá? Vamos voltar aqui pro livro. Então falamos aqui a de cadeia, falamos a de posição, falamos a de posição também. Agora, isomeria de compensação. Compensação, você vai compensar de um lado para o outro. Geralmente isso acontece com um indivíduo que tiver uma função que é do tipo de heteroátomo, né? O caso do éter, o caso da amina, tá? Repara que, olha só, o oxigênio ou o nitrogênio ele pode andar, então vai compensando de um lado para o outro. Olha só, nessa aqui ele está bem no meio, beleza? Aí com essa mesma fórmula molecular eu posso modificar e trocar a posição desse oxigênio. Então pode ser mais para cá ou mais para lá. O nitrogênio é a mesma coisa, mais para cá ou mais para lá, tá bom? Então é compensar de um lado para o outro, tá? Então é só você vai andar com o heteroátomo.
No caso aqui o éter também tem exemplos, então você vai modificar o heteroátomo, tá bom? Casos que podem acontecer, tá? No caso daqui, pode acontecer entre éter, amina, amida e ésteres, tá bom? Então é bom vocês gravarem isso. E a isomeria dinâmica, né, que é a tautomeria, ela sofre essa dinâmica que a gente vai ver aqui agora. Olha só. Vou botar aqui mais para baixo, tá? A isomeria dinâmica, né, só pode acontecer, ó, vou botar aqui, ó, dinâmica. Ela só pode acontecer entre aldeído e enol. Ou pode ser entre cetona e enol, tá? Nunca entre aldeído e cetona, é sempre aldeído e enol. E cetona e enol. Só pode acontecer nesses casos, tá bom? Então, como que acontece? Olha só, vamos botar aqui um exemplo de um enol, tá? Então, vamos lá. Tenho essa estrutura, enol, tá? Então, temos aqui hidrogênio, tá? Temos aqui outro hidrogênio, beleza? Temos aqui oxigênio, beleza? Então, aqui a gente tem o etenol, tá? Dois carbonos, etenol. Repara que essa ligação dupla aqui, ela vai se romper e vai passar para esse lado. E o hidrogênio que está aqui, tá? Esse hidrogênio que está aqui, ele vai se desgrudar e vai vir para cá, beleza? Formando o indivíduo que a gente viu aqui do lado. Vamos botar aqui mais para cá. Então, já que tudo ali se rompe, ficaria, vou mudar a cor, ficaria assim, C, H, normal que está aqui, H, já que esse hidrogênio foi para esse carbono, vai ficar H. Aqui, como rompeu essa ligação dupla, vai ficar simples, e essa ligação dupla foi para de cima. Então, dupla O, H, beleza? Então, fez uma dinâmica. Essa dupla subiu para a hidroxila perdeu o hidrogênio e foi para o carbono, tá? Então, essa mesma estrutura saiu de um enol para uma cetona, beleza? Foi para uma cetona. Show, galera? Mesma coisa acontece com os aldeídos, tá? Cetona não, desculpa. Opa, cetona não, tá? E foi para um aldeído. Isso aqui é um aldeído, tá? Tá? Geralmente aldoenol, tá? No caso, cetoenol também. Tá bom? Galera, a nossa parte foi até aqui. Na próxima a gente fala um pouquinho sobre a isomeria, a estereoisomeria, na verdade, tá bom? Vamos fazer aqui um exercício melhor, né? Para ficar praticando. Na tentativa de conter o tráfico de droga, a Polícia Federal passou a controlar a aquisição de solventes com elevado grau de pureza, como o éter e acetona, né? Hoje, mesmo as universidades só adquirem esses produtos com a devida autorização daquele órgão. A alternativa que apresenta, respectivamente, isômeros funcionais dessas substâncias para isso a gente tem que saber qual é a fórmula molecular desses indivíduos. Então, etoxietano. Vamos lá com o nosso quadro bonitinho, tá? Etoxietano ficaria a estrutura, tá? Opa, bom. Etoxietano. Beleza? Essa estrutura ficaria assim. Um carbono, oxigênio, um carbono e um carbono. 3, 2, 2, 3. Beleza? Então, aqui a fórmula molecular ficaria 1, 2, 3, 4, C4, H
2, 4, 6, 8, 10. Tá? E o oxigênio. Beleza? Então, essa seria a fórmula molecular do etoxetano. Tá bom? E a outra seria o, deixa eu ver aqui, butanol, né? Butanol. Para isso, a gente monta a estrutura. Tá? 1, 2, 3, 4. E aqui, uma hidroxila, já que ele falou que é no final, né? No carbono 1. Então, 2, 2, 2 e 3 hidrogênios. Fórmula molecular: 1, 2, 3, 4, C4, H, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. H10 e 1 oxigênio. Beleza? Então, a estrutura é essa. A fórmula molecular também é essa, tá? Agora vem a pergunta, tá? Hoje mesmo, as universidades só adquirem esse produto com as devidas autorizações, tá? Os isômeros funcionais dessa substância temos aí o etoxetano e temos a propanona, né? Então, temos aí um exemplo que é o butanol, tá? Que é de acordo com o etoxetano, tá? Os dois têm a mesma fórmula molecular. Então, temos aí a propanona depois. Vamos lá, vamos botar aqui, propanona. A propanona, ela tem 3 carbonos, 1, 2, 3. Sendo que para ser uma acetona, ela tem que ter uma dupla, né, com oxigênio. Então, 3 aqui, 3 aqui. Fórmula molecular, C3H6O. Beleza? Então, aqui é a fórmula molecular da propanona, correto? E a gente tem que achar, aí, então, qual seria o isômero desse indivíduo, tá? E a gente acaba de perceber que o propanal, né, tem a mesma fórmula molecular, tá? O propanal aqui, tá? Como que é o propanal? Vamos botar a estrutura do propanal? Temos aí, ó, propanal. Al quer dizer que ele é aldeído. Então, 1, 2, 3. Beleza? Então, temos aqui 6 hidrogênios, 3 carbonos e 1 oxigênio. Bateu com a quantidade referente ao isômero desses dois compostos, respectivamente. Então, temos aí o butanol e o propanal. Número 2. Qual a fórmula molecular C4H11N são representados as seguintes pares de compostos? Para isso, a gente vai ter que fazer, né, a identificação, de fato, né, das isomerias que estão acontecendo, tá bom? Então, olha só, repara que esse nitrogênio saiu do carbono 1 para o carbono 2, tá? Nisso daqui eu estou dizendo que é uma isomeria de posição. Saiu do carbono 1 para o carbono 2. Então, estou modificando a posição da função, tá? Então, isomeria de função. 2, tá? Se eu reparar bem, repara que está compensando. Saiu, ó, movimentei o heteroátomo de lugar, tá? Antes o heteroátomo estava aqui, depois ele foi mais para o meio. Então, ele está modificando na verdade, ele está compensando de um lado para o outro, tá? De 1 para 3 e de 2 para 2, tá? Ele está compensando de um lado para o outro. É a mudança do heteroátomo. Então, tem aí a de compensação. Na número 3, repare que na número 3, ele saiu de um composto ramificado para um composto linear. Então, isso daqui eu estou modificando a cadeia, tá? Então, ele saiu de uma cadeia ramificada para uma cadeia linear. Então, aí eu tenho
isômero de cadeia. Letra A seria a correta. Tá? Número 3. As abelhas utilizam a sinalização química para distinguir abelhas rainhas de uma operária, sendo capazes de reconhecer diferenças entre moléculas. A rainha produz um sinalizador químico conhecido como ácido 9-hidroxidec-2-enoico, enquanto as abelhas operárias produzem ácido 10-hidroxidec-2-enoico. Nós podemos distinguir as abelhas operárias e rainhas por sua aparência, mas entre si elas usam essa sinalização química para perceber a diferença. Pode-se dizer que vem por meio da química. As moléculas sinalizadoras químicos produzidas pelas abelhas rainhas e operárias possuem diferença na... Então, para isso, a gente teria que montar essa estrutura. Mas, para quem tem preguiça de montar, pelo nome a gente já sabe. Tá? Olha só, 9-hidroxi-10-enoico. Aí a outra é 10-hidroxidec-2-enoico. Então, repara que o final é a mesma coisa. O que modificou seria a posição desse hidrox. Então, modificou quem? O nome eu já dei, a posição de alguém, tá? Então, seria a posição de uma tal função, beleza? Então, seria a posição de uma função. No caso, seria a letra E, beleza? A identificação do grupo funcional. Então, eu modifiquei a posição do grupo funcional, tá bom? Eu modifiquei a posição da função, tá? 4. A seguir são apresentadas as fórmulas estruturais de alguns componentes de óleos essenciais, responsáveis pelo aroma de certas ervas e flores. Então, temos aí exemplos. Dentre esses compostos são isômeros. Então, a gente teria que pegar a fórmula molecular de cada um deles. Pedro, como é que faz isso? Conta a quantidade de carbonos, conta a quantidade de hidrogênio, conta a quantidade de oxigênio e de outros compostos e pega de um do outro. Então, a gente acaba descobrindo que a letra D, tá, seria a correta, que esse indivíduo aqui é isômero do citronelal, tá, que a gente tem aqui, tá bom? Então, tem a mesma quantidade de átomos, tá, tanto de carbono, de oxigênio e de hidrogênio, tá bom? Então, espera aí. Ah, sim, isso mesmo, tá? Seriam isômeros. A letra D aqui. Tá bom, galera? A nossa correção foi até aqui. Espero que vocês tenham curtido, tá? E até a próxima, galera. Tchau, tchau.